Bom, primeiro capítulo do ano, eu achei até que não tinha saído por causa que os títulos são tão parecidos. Mas vamos lá, capítulo 1104, Obrigado, Pai. A gente tem um desenho de capas, que é basicamente o Sanji dando um bolo de, sei lá, de noivado pros ratinhos que estão ali em amores. Mas enfim, vamos lá. Esse capítulo é bem curtinho, mas tem bastante coisa importante aqui que vai acontecer, então se prepara. A gente começa logo depois do que aconteceu no último capítulo, e tá na hora do socão. E caso você não lembrar o que aconteceu nesse flashback inteiro, o Oda dá mais um lembrete. A gente tem alguns flashbacks de tudo que aconteceu e tudo que o Kuma perdeu. Era necessário isso agora, porque a gente já viu isso várias vezes, até mesmo no flashback em si. Só que isso aqui é o Oda mostrando que basicamente são essas memórias que estão impulsionando o Kuma a agir naquele momento, por causa que algumas coisas deveriam ter parado ele, que a gente vai ver já já. Então a gente revê aquela cena dele com o Saturn lá na ilha de God Valley, que é basicamente o Saturn falando com ele que basicamente o destino de um Buccaneer é se tornar um escravo e morrer como um escravo, nada mais, nada menos. E depois a gente pula pra cena dele com o pai dele, logo depois que a mãe dele morreu. Então a gente pula para aquela ceninha da Jinny, logo depois que eles se liberam de tudo aquilo, estão vivendo bem no reino de Sorbet. Só que depois a gente vê aquela chamada pelo Dendemushi, quando ela estava prestes a morrer. Então a gente vê o Kuma na igreja, com a Bonnie nos braços. E aí a gente volta pro momento, a Bonnie tá ali chorando no seu formato de verdade, na sua idade de verdade. Enquanto o Kuma tá aproximando pra dar o socão, o Saturn pergunta pro Vegapunk extremamente indignado qual que é o significado daquilo. O Kuma já deveria estar morto. Por que ele está na frente dele, prestes a acertar um soco na cara? Porque aí a gente entende o que foi aquela bomba que eles falaram tanto que foi instalada no Kuma. Não era bem uma bomba. E basicamente, logo depois que eles salvaram o Kuma lá de Maria Joa, o Saturn apertou o botão que faria o Kuma se autodestruir. E a gente tem uma reação do Vegapunk, tipo, como assim? Porque a gente sabe que o Vegapunk é um pouco verdadeiro demais. Então ele realmente colocou um botão de autodestruição no Kuma. Ele não fez alguma coisa pra enganar o Saturn. Então realmente o botão não funcionou. E aí vai vir um socão. E ao contrário do que muitos esperavam, realmente acerta. E a cabeça do Saturn quase vira pra dentro que nem uma tigela. Só que enquanto ele tá recebendo esse soco de haki de uma pessoa tão forte como Kuma, a gente tem uma cena dele abrindo os olhos, tentando resistir àquilo. Talvez ele conseguiu aguentar algum dano, mas não é o suficiente. E o Kuma simplesmente lança ele pra trás. E a gente tem uma cena muito bacana do Saturn caindo no chão com Kuma logo depois de ter dado o socão. Muito foda. É um soco bem gratificante depois de tanto tempo no flashback dele. É algo que todo mundo estava esperando, né? E aí o Saturn não só caiu no chão com soco, ele voou muito longe e basicamente quase que demoliu um monte de prédios da ilha ali. E a gente tem um quadrinho com ele no chão. Basicamente esse quadrinho tá dizendo que realmente ele tomou esse dano. Não é como se ele tivesse a pele indestrutível, que nenhum dano funcionaria. Ele realmente tomou aquele socão. E aí todos os prédios que ele quase que destruiu com o impacto estão caindo em cima dele e vão soterrá-lo. E aí a gente tem um shot dos marinheiros que estão em volta de Egghead, mas que não estavam lá em imediato àquela luta do Saturn. E eles estão preocupados que a ilha está simplesmente sendo destruída por algum motivo. E eles não estão entendendo direito o que está acontecendo. E como eles viram o Kuma anteriormente passando por eles se indagam se foi o Kuma que foi o responsável por aquilo que está acontecendo. E os marinheiros de mais alto escalão, que estavam mais perto daquilo que estava acontecendo, estão simplesmente abismados que aquela pessoa literalmente deu um soco no Gorosei, que é uma das maiores autoridades do mundo. É o tipo de coisa que talvez já passou mais de centenas de anos desde que um Gorosei chegou perto de tomar algum dano, e agora todos eles estão vendo aquilo acontecer na frente deles. E se você para pra pensar, tudo que tá acontecendo, o Gorosei virando uma aranha demônio gigante, toda essa situação de Egghead, vocês acham que algum marinheiro estavam pensando que eles iriam ver tudo isso quando eles acordaram esse dia? Provavelmente não, né? Aí a gente vê um shot do Kuma que tá com
são os danos que ele recebeu do Akainu lá em Maria Joa quando ele tava voltando. E tem uns bagulhinhos de robô em volta dele, indicando que talvez a personalidade dele não voltou completamente e ele tá agindo basicamente por instintos. Os marinheiros tentam ajudar o Saturn, que é o trabalho deles, né? Que ele realmente ficou soterrado embaixo de um monte de prédios. E todos eles estão impressionados que um antigo escravo foi o culpado por dar um soco em uma das pessoas que tá no topo do mundo. E aquilo vai se tornar um incidente histórico. E com isso, todo mundo que estava sendo restringido por algum poder estranho do Saturn consegue se mexer agora. Então o Sanji, o Frank e a Atlas correm até a Bonnie e o Kuma pra ver se tá tudo bem. Que afinal de contas agora é a chance deles de pegar a Bonnie e levar embora, longe de todo aquele perigo. Tá que ela é uma supernova, mas não deixa de ser uma criança. E se caso vocês não lembram, porque já faz tanto tempo, eles estavam fugindo de Egghead. Então, né, bora voltar pro plano, bora continuar fugindo. Enfim, o Vegapunk, ele tá meio que stunado ali, tomou um flashbang pelo que tá acontecendo ali na frente dele. Tipo, o que tá acontecendo? O switch de autodestruição não funcionou. E agora a gente entende por que a bomba, entre aspas, que o Saturn pediu pra colocar no Kuma. O que o Vegapunk colocou não foi uma bomba em si, porque ele estava preocupado em eles usarem essa bomba de autodestruição como alguma arma. Tipo, manda um Kuma pra uma ilha de piratas, alguma coisa, e simplesmente explode ele, acaba com ele e a ilha inteira junto. Talvez com um monte de inocentes também. Mas, de acordo com o acordo, ele colocou alguma coisa que é o equivalente, mas que não tem um poder tão destrutivo. Basicamente, um switch de parada completa. E se ele for ativado, o Kuma não vai ter mais vida, não vai ter mais vontade e não vai escutar ordens nenhuma mais. E isso tudo, pelas palavras, dá a entender que o Vegapunk tá falando isso com o Kuma, não com o Saturn. Então talvez o Saturn tava achando que realmente era uma bomba, mas enfim. E cientificamente falando, é um pouco ilógico que o Kuma teria a vontade ou a capacidade de chegar na ilha onde a Bonnie em específico tá. Então o Vegapunk começa a ligar alguns pontos. Então será que é verdade? Um traço especial de um Buccaneer não é o corpo forte dele, não é a lineagem dele. É então que no passado eles eram... A gente não sabe o que o Vegapunk tava indo falar com isso, não por agora, mas provavelmente em alguns capítulos a gente vai saber, né? E a gente vê ali o Kuma abraçando a Bonnie, então a gente corta pro Kizaru e pro Sentomaru. Pelo que vai acontecer já já com o Kizaru, essa palavra dele ainda me dá algumas esperanças. Ele fala basicamente que, então agora terminou. Quando chegar na parte dele, a gente conversa mais. E aí a gente pula por alguns marinheiros. Um deles tá perguntando, cadê o chapéu de palha? Aí o outro responde, ele desapareceu antes que a gente capturasse ele. E o cara tá com muito medo de reportar aquilo, porque, né, o Saturn tá ali, qualquer coisa é só estalar os dedos que ele explode, pronto. E aí a gente volta pro Kuma e pra Bonnie, e ela fala o título do capítulo. Obrigado, pai. E ela fala com ele que ela viu todas as memórias dele e o quão bom ele era. E ela agradece por todas as cartas que ele mandou e que ela ficou muito feliz. Mesmo se todo mundo te chamar de tirano, eu nunca vou esquecer que você era o melhor, o mais gentil e a pessoa mais legal do mundo. Mais do que qualquer outra pessoa, tá? E a gente tem uma cena muito amorzinho deles abraçando. Só que, se vocês notarem, o Kuma não fala nada. E todas as cenas que a gente vê a cara dele, a gente vê aquela cara dele como Shichibukai, que é uma cara sem emoção e basicamente estoica, não aquele Kuma que a gente viu no flashback. Então é por isso que dá a entender que nesse momento, o Kuma não é o Kuma. É basicamente os instintos restantes dele, que nem lá no início de Egghead, quando os Mugiwaras são atacados pelo tubarão e tal, que eles falam que eles conseguem transformar os bichos em ciborgues, mas no final das contas eles não conseguem tirar aquele instinto inato deles. Talvez essa forma é esse instinto natural do Kuma. Só que enquanto isso está acontecendo, os prédios lá atrás começam a se quebrar e é o Saturn começando a se levantar. Ele dá uns passos pra frente e fala com o Vegapunk. Como você explica isso? Isso é algo que você fez? E a gente vê que o Saturn tá bem detonado. E aí o Vegapunk responde, pelo que tá acontecendo é apenas natural que você tá duvidando de mim mesmo. Mas a minha única explicação é que é por causa de amor. E aí a gente vê um shot do Saturn com o braço que tava todo destroçado se regenerando. Entendo. Então não é nada mais do que um erro ou uma falha do corpo humano. Tudo bem então. Vocês homens já serviram seus propósitos. Eu tô vendo que muita gente tá começando a suspeitar de alguma coisa, porque as falas do Saturn
sempre falam dos homens, das pessoas, dos humanos, como se fosse uma classe diferente do que ele é, tipo, vocês humanos. Ele não é humano? Então tem algo estranho acontecendo aí. No final das contas pode ser até o caso que o poder dele é uma Akuma no Mi de humano e não de demônio, aranha, vaca. Mas enfim, eu acho que aí já tá viajando demais, mas nunca se sabe, né? Se for certo, vocês podem me marcar depois. E o Sanji percebe que ele tá se regenerando e fica... Caramba, ele tá se regenerando. É, a gente tá vendo. E logo depois que o Saturn fala aquilo, ele vai com o seu dedinho, com a sua patinha de novo, fincar nas costas do Kuma. Agora intencionalmente nas costas dele, né? Porque antes ele tava mirando na Bonnie. E ela tá desesperada falando pro Kuma sair dali. Só que ele não se mexe. E o Sanji tá putaço, porque, né? A Bonnie é do sexo feminino. E ele pula e dá um chutão na patinha do Saturn e desvia aquele ataque. E aproveita e xinga ele também. E tipo, pelo que aconteceu lá em Dressrosa, o Sanji é meio que é o primeiro a enfrentar esses caras que são os melhores do mundo, né? Ele foi o primeiro aí de frente com a Big Mom lá atrás. O primeiro a lidar com o Yonkou entre todos os Chapéu de Palha. E agora, se eu não estiver lembrando errado, ele é o primeiro a lidar com o Gorosei. O Sanji é brabo demais, né? Enquanto o Zoro tá lá lidando com Lute, tá ligado? Quem é Lute perto de um Saturn, né? Enfim. E aí o Frank também se posiciona e prepara o Radical Beam. Porque no final das contas, eles devem muito ao Kuma. E aí o Kizaru se levanta. É verdade. Vocês realmente cresceram bem rápido. E então o Frank manda o ataque no Saturn, que realmente acerta e faz um buracão na barriga dele. Ou na barba dele, sei lá que porra é aquela. Só que aí o Kizaru aparece de repente atrás dele. Me mostre o seu crescimento. Ih, fudeu pro Frank. O Sanji tá lá. Puta merda. E o Kizaru basicamente dá um chutão no Frank aqui. Sai voando. E aí a gente vê que o dano que o Saturn tomou tá devagarinho se fechando em uma massa negra. E que talvez aquilo não é o suficiente pra nada. E aí a gente volta pra Bonnie e pro Kuma. E aparentemente o Kuma não se move. E aí o Vegapunk pede a Atlus pra carregar e levar ele pra Labo Phase. E aí a gente vê uma coisa um pouco desapontante, talvez. Tá o Kizaru ao lado do Saturn. Agora que o Kuma também voltou. Muitos grandes nomes se juntaram aqui agora. Você não acha? Acredito que tá na hora da gente acabar com essas coisas. O Vegapunk encara ele. O seu coração não é movido por nada disso. Você realmente é uma pessoa muito triste, Kizaru. Ah, que deslize meu. Eu deveria ter pegado óculos mais escuros. Tipo assim, né? Acho que tava todo mundo esperando que o Kizaru ia ajudar o Vegapunk, a grosso modo ajudando os Mugiwaras, mas talvez não é o caso. Só que ainda não dá pra concluir isso direito, a não ser que ele comece a realmente lutar ao lado do Saturn, porque tem muitas coisas conflitantes ainda pelo que a gente viu nos capítulos anteriores, principalmente no último. Por causa dessa situação que aconteceu aqui agora, muita gente já tá virando a folha e achando que quem deu a comida pro Luffy foi o Caribou de novo. É uma coisa que pode acontecer realmente, até porque já aconteceu antes. Só que ainda me parece um pouco suspeito o Kizaru ajudar o Saturn, mesmo depois dessas coisas inteiras. Sei lá, tá um pouco estranho a situação ainda. Ainda não consigo dizer se o Kizaru vai ser um desses personagens, né? Mas se esse for o caso, também não estaria nada de mal, porque a gente já tem o Aokiji, que saiu da marinha pra fazer outras coisas. Então talvez ter o Kizaru também ficaria um pouco repetitivo. Mas, tem várias formas de pensar sobre isso. E até a gente ver as coisas acontecendo realmente, e não só falas, a gente não vai ter certeza ainda. Porque afinal das contas, com o Oda, tudo pode acontecer. Ele colocou tudo no último capítulo pra gente achar que o Kizaru ia virar aliado. E agora nesse, ele coloca todas as coisas pra gente achar que ele vai se manter um inimigo. Então, não dá pra confiar muito ainda. E aí a gente tem um shot de fora de Egghead. Tá um monte de navio de batalhas e uma fala do Gorosei. Essa é uma ordem de se iniciar o Buster Call. Essa ilha foi reconhecida como algo que pode causar terror contra o mundo e o governo mundial. Todos os navios preparem para atacar, obliterem tudo em nome da justiça. Aquele que investiga os segredos do mundo, aqueles que descendem de uma raça extinta e aqueles que acordaram um antigo deus. Essa ilha vai se tornar muito problemática. Eu acho que já dá pra gente falar que a Robin vai sobreviver 3 Buster Call em uma vida só, né?